Boa tarde, quarta-feira chegou, nesta tarde de quarta-feira, eu saúdo você que está me assistindo com a paz de Cristo, e mais uma vez nós vamos chegar nesse canal, a você, quero saudar cada um dos 331 inscritos nesse canal, também quero saudar você que por acaso ainda não esteja inscrito e quero te incentivar a fazer a inscrição, e a todos a continuarem compartilhando essas reflexões da palavra de Deus, cujo objetivo são apenas de falar da palavra, meditar, refletir, especialmente aplicar nas nossas vidas. Você sabe que eu sou um discípulo de Jesus na cidade de Guarulhos e eu tenho tido as minhas leituras bíblicas, eu publico nas minhas redes sociais. Se você quer me encontrar no Facebook, Valdir Silva, também no Instagram, também eu tenho um grupo no WhatsApp, no Telegram e agora aí também nesse canal. Esse canal que você assim está assistindo, mais de 120 vídeos curtos de no máximo 15 minutos. Além disso, nossas reuniões que realizamos na Igreja do Senhor aqui no bairro dos Pimentas, na cidade de Guarulhos. Bom, hoje mais uma vez vamos meditar, refletir na palavra de Deus. Você sabe que além desses canais eu tenho tido um privilégio de alguns anos, há 5 anos, na verdade 6 anos esse ano completa, que eu sou um dos colaboradores nessa revista Edificação. Essa aqui, na verdade, são as edições de 2017 e 2019. A partir de 2017 eu tenho participado e é daqui. Inclusive a mensagem de hoje está nesse livro e eu inclusive já deixei no outro vídeo como você pode fazer caso tenha interesse de adquirir assim o seu exemplar, mas fique à vontade. Nosso tema de hoje é baseado no texto de João, capítulo 9, versículo 31, João 9, 31, a palavra de Deus, e já vamos ler. João 9, 31 diz o seguinte: sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Pois é, esse texto, ele foi dito pelo cego logo após ser curado por Jesus, e quando as autoridades religiosas, os fariseus, saduceus, especialmente os fariseus, estavam questionando sobre a origem do poder de Jesus, e ele diz essa frase: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas se alguém teme a Deus e pratica a vontade, a este atende. Esse texto sempre chamou minha atenção, até por causa de um professor, um dos meus professores da Bíblia. Ele dizia que ele não gostava desse texto, ele não concordava com esse texto. Em primeiro lugar, era por ordem exegética, ou seja, ele pensava que o texto não era inspirado por Deus, uma vez que saiu da boca do cego, baseado na experiência religiosa que aquele cego tinha, especialmente naquela época em que pensava-se que uma pessoa como ele, que era cego, era porque Deus era contra ele, não estava a seu favor. Então ele dizia, esse meu professor dizia, eu creio que esse texto não é inspirado, saiu da boca do cego, e além disso, ele fazia uma indagação de ordem prática. Se Deus não atende a pecadores, ele dizia, então estamos fritos, pois somos pecadores, e dessa maneira Deus então jamais atenderia os nossos pedidos. Você sabe que por muitos anos, nesses meus 35 anos quase 35 anos de vida cristã, eu até repeti o que eu vi a respeito desse meu professor e concordei na íntegra. Nos últimos anos, porém, eu tenho pensado um pouco mais, eu tenho refletido um pouco mais, especialmente a partir de muitas vezes eu ouvir no meio de irmãos a frase: somos grandes pecadores, somos muito pecadores, pecamos mesmo. Só que as pessoas que falam isso, muitas vezes falam, às vezes dá a impressão que quase celebrando o fato de serem pecadores. Às vezes as pessoas que falam isso gostam de utilizar 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, em que Paulo diz que ele é o principal dos pecadores. Ou seja, se Paulo era o principal dos pecadores, imagina eu. É o pensamento dessas pessoas. Porém, eu tenho pensado um pouco melhor sobre esse texto a partir
da maneira como a gente vê Deus agindo e atendendo as pessoas na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Sim, uma coisa é verdadeira. Antes de Cristo, éramos todos terríveis. Terríveis. Paulo mesmo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo em diante, ele diz, éramos filhos da ira. Mas todos nós que passamos pelos passos da fé, cremos em Jesus como o nosso único Salvador, como Senhor também. Nos arrependemos dos nossos pecados e os confessamos. Descemos as águas, fomos revestidos de Cristo no momento da nossa imersão, quando passamos pelo batismo. E nesse momento nós fomos revestidos de Cristo, conforme nos informa Gálatas 3:27. Nos tornamos novas criaturas, conforme 2 Coríntios 5:17. Somos chamados de justos de Deus, Tiago 5:16. E somos justificados pelo sangue de Jesus, Romanos capítulo 4:25. Então, aí olhando na Bíblia, a gente percebe que para o justo de Deus, o pecado deve ser exceção. A partir do momento em que nós entendemos que éramos pecadores e que Jesus precisou morrer para assim nos limpar dos nossos pecados, nós precisamos entender que se o pecado matou Jesus, nós devemos odiar o pecado e travar o que eu chamo de uma guerra de vida ou morte contra o pecado, baseado em Hebreus capítulo 12, versículo 4. Por isso que o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo João diz lá na sua primeira carta, capítulo 2:1, diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém, olha só, escrevo-lhes essas coisas para que não pequem. Qual é a ideia? Aquele que é nascido de Deus, conforme o próprio apóstolo João diz na sua carta, não vive na prática do pecado. Todos os dias vive vigiando. Todos os dias utilizando o poder do Espírito Santo, para que atos de pecado não é mais escravo do pecado, mas para que atos do pecado, e atos do pecado é tudo aquilo que a Bíblia, e daí a importância de conhecer a Bíblia, porque aquilo que a Bíblia chama de pecado é pecado, mesmo que a sociedade mude, para que nós não façamos mais isso. Então ele diz, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor ou um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, quem é o justo de Deus? É aquele que vive e utiliza o poder do Espírito Santo para eliminar todo o pecado de sua vida. Sim, ele é justo de Deus a partir do momento em que ele é identificado com Cristo, no momento do seu novo nascimento, ele se torna o justo de Deus e Deus o vê como alguém perfeito. Mas ao mesmo tempo, o justo de Deus é aquele que cada dia mais ele procura viver de conformidade com a maneira como Deus já o vê. Por isso que Efésios 5,17, um dos meus textos prediletos da Bíblia, diz que devemos buscar conhecer qual é a vontade de Deus. Para quê? Para não pecar. A gente vai conhecendo a vontade de Deus e às vezes vai comparando com a gente, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, e vamos percebendo que não estamos totalmente amoldados à vontade de Deus. E vamos então nos amoldando à vontade de Deus, procurando obedecer diligentemente aquilo que a palavra de Deus diz. Na Bíblia, o justo de Deus, para o justo de Deus, a obediência aos mandamentos de Jesus, aos mandamentos de Deus, não é opção. Se somos de Deus, se somos realmente comprados pelo sangue de Jesus, como consequência, vamos obedecer. Assim, olhando para o contexto geral, tanto no Velho como no Novo Testamento, o coração de Deus se alegra para responder a alguém que vive como justo. Como podemos exemplificar, um dos meus prediletos é o Daniel. Daniel estava orando a Deus no finalzinho do exílio babilônico, e no capítulo 10, versículo 11 e 12, que é um dos meus textos prediletos do Velho Testamento, diz o seguinte: o anjo, um ser celestial, assim, vai a Daniel e ele disse: Daniel, você é muito amado, preste atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Olha só
como que a atitude obediente de Daniel foi determinante para que aquele ser celestial fosse ao encontro de Daniel responder assim a sua oração. Daniel ficou 21 dias em jejum, orando. Ele disse em jejum de tudo aquilo que era agradável, ele não comeu, provavelmente ficou só bebendo água, e depois de 21 dias, o anjo vai até Daniel e diz a ele: Daniel, você é muito amado, porque você decidiu humilhar-se perante o seu Deus. Veja como o anjo destaca a busca de Daniel, fazendo coro àquilo que o cego diz no texto que abriu esse artigo. Um outro texto que eu gostaria de destacar, aliás, é um dos meus prediletos no Novo Testamento, é 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, que diz o seguinte: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Veja bem, os olhos do Senhor estão atentos aos justos. Voltando o versículo, 2 versículos antes, ele diz: olha, quem quer ter dias felizes, afaste-se do mal e pratique o que é bem. Veja como que para ser justo de Deus, a pessoa precisa estar vivendo em obediência. Aí o Pedro diz no finalzinho: mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. O Tiago, em capítulo 5, 16, ele diz que a oração do justo muito pode por sua eficácia. Aí ele fala de Elias, um homem semelhante a nós, mas que orou e Deus o atendeu. Mas se você for ver Elias no Velho Testamento, nós percebemos o quanto Elias foi um homem dedicado a Deus, um homem que procurou viver conforme a vontade de Deus. Ou seja, Deus pode responder à oração de um pecador? Até pode, por causa de sua misericórdia. Eu lembro quando Manassés, um dos piores reis, mas ali ele se arrependeu e buscou a Deus, Deus o respondeu. Acabe, um rei também terrível, quando ele se arrependeu, ele buscou a Deus. Mas, via de regra, Deus está com os ouvidos atentos àquele que o busca. Tem um salmo que diz que dos céus Deus olha a terra à busca de pessoas justas, de pessoas que o busquem, especialmente pessoas que o obedecem, como? Amando a Ele, mas também amando as pessoas, amando o próximo. Eu fico lembrando, vendo no Novo Testamento, Cornélio. Cornélio era um homem que ainda não era justo de Deus, no sentido de ter sido alcançado pelo Evangelho, mas Cornélio buscava constantemente a Deus em oração, e lá em Atos capítulo 10, 4, o anjo aparece para Cornélio e diz ao Cornélio: as suas orações foram ouvidas, vá e busque Pedro. E Pedro foi até a casa de Cornélio e mostrou para ele como ele poderia fazer para ser salvo. Mas você percebeu? O anjo disse para Cornélio: as suas orações subiram até Deus, ele viu as suas esmolas, ele viu a sua maneira justa de viver. Qual é o nosso, assim, tema de hoje? Oração é para justo e não para o pecador. Todos nós somos pecadores, isso é uma realidade. Porém, a diferença entre alguém de Jesus e alguém que não é de Jesus é que passou pelos passos da fé, de crer, arrepender, confessar, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi acrescentado ao corpo de Cristo, mas não é só isso. É alguém que todos os dias vive lutando contra o pecado, vive vigilante, porque o seu maior desejo é agradar o seu Pai Celestial. Portanto, nesta quarta-feira, queremos ser ouvidos por Deus? Se nós queremos, vivamos como justos. Ouvimos Jesus, aceitamos sua verdade, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois de batizados, acrescentados ao corpo de Cristo, a igreja, e depois disso, travamos uma luta de vida ou morte contra o pecado, vigilante todos os tempos, porque o nosso maior desejo é fazer a vontade de Deus. Pois é a nós, e não aos rebeldes, que os ouvidos do nosso Pai Celestial estão atentos. Claro, não somos melhores que ninguém. Porém, a grande diferença é que quem tem o coração que é de Deus faz de tudo, se esforça, utiliza o poder do Espírito Santo, esmurra o seu corpo para não pecar jamais contra o seu Senhor. E nesse desejo, por ser humano, às vezes vai pecar, mas pecado vai ser exceção e não regra na sua vida.
Que nesta quarta-feira, você que ainda não é o justo de Deus, você que não passou pelos passos da fé, hoje é o dia. E você que já passou pelos passos da fé, já faz parte do corpo de Cristo, acredite, Deus deseja que você viva todos os dias como justo de Deus. Ele já te vê como justo, mas o desejo dele é ver todos os dias a mim e a você como pessoas que vivem somente para agradá-lo. Que Deus nos abençoe nessa quarta-feira.